Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Sou casado com a Luciana, pastora Luciana. E a gente vai falar um pouquinho de casamento. Esse trabalho, um trabalho novo, uma visão da igreja de cuidar dos casais. É um trabalho muito interessante porque nós entendemos que os casais, eles são líderes de uma família. E essa família, marido, esposa e filhos, é a célula, é o núcleo daquilo que Deus tem para uma igreja, do que Deus tem para uma sociedade. Então, a partir daí que as coisas acontecem, a partir de você como indivíduo, de você casado, você com filhos, dando destino para eles. Então, a gente vai falar um pouquinho do desenho da família segundo o projeto de Deus. E, para começar, vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não? Não, só boa Fala, noite, dá uma boa noite a aí. todos. Nossa, mas que boa noite, só isso? Boa noite, assim? Tá bom. Então, voltando lá no início, né, desde Gênesis, a gente observa o quê? Que há um propósito eterno de Deus. Deus tem um propósito ali com Adão, com a Eva no jardim. E esse propósito, ele manifesta, ele tem um propósito de congregar todas as coisas em Cristo. A Bíblia é cristocêntrica, o Antigo Pacto, o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Então, desde lá de Gênesis, a gente vê que é isso. A ideia de congregar todas as coisas em Cristo, Adão com a sua ajudadora, ali eles têm seus tropeços, seus problemas, mas o projeto de Deus é esse, convergir tudo em Cristo. E o protótipo que Deus usa é o protótipo da família. Todas as coisas, você pode ter isso dentro da tua casa, dentro da tua família. Você pode ter protótipos que representam várias coisas do relacionamento de Deus com o homem, do nosso relacionamento com Cristo, do relacionamento de Cristo cabeça com a igreja corpo. Então, um exemplo, marido e mulher. É um protótipo de relacionamento de Cristo com a igreja. A gente ouve isso muito, né? A gente chamava a igreja de noiva, depois a gente entendeu que a igreja já é uma esposa, não mais uma noiva. Mas é isso, Cristo, o noivo, a igreja a noiva, o casamento ali. E o marido e a esposa é isso, é um protótipo disso, representa isso, o relacionamento de Cristo com a igreja. Outro relacionamento que a gente pode observar dentro de uma casa, o relacionamento do pai com o filho. E isso é um exemplo do relacionamento do Pai, de Deus, conosco. E também é a base do sistema que Deus escolheu para trabalhar com a gente, que é o sistema da paternidade. Então você já começa pensando nessa importância. E a gente ouve bastante isso também, de que quem não tem uma referência de pai natural, tem mais dificuldade de entender Deus como pai. Então essa base do sistema de governo de Deus, para isso, o amor natural de um pai, o pai natural, ele deveria ser uma referência do amor de Deus na nossa vida, ele deveria ser uma referência para nos inspirar, para impulsionar pessoas. Nós deveríamos nos relacionar com outras pessoas inspirados nesse relacionamento do nosso pai natural com a gente, que reflete o relacionamento de Deus com a gente também. Então ali no início, lá em Gênesis, o que a gente pode pensar? Que Adão, ele precisava fazer o quê? Se alimentar de Cristo, comer da árvore da vida, e a ordenança para ele, da parte de Deus, era frutificar, multiplicar e transmitir o quê? Transmitir a imagem e semelhança de Cristo sobre a face da terra. Então a gente foca muito em Adão nomeando os animais, em Adão subjugando, né, essa palavra, subjugar, né, dominar sobre as coisas. Mas a ideia era Adão como modelo de família, com Eva podendo gerar essa imagem de Cristo nos filhos, podendo passar isso. E por isso os filhos são herança do Senhor, não nossa herança, né? A ordem é que a gente possa encher a nossa aljava de filhos e eles como flechas nas nossas mãos. Então, porque a geração, nós como pais, tendo filhos, isso propaga o projeto de Deus, que é um projeto geracional.
Então, é bem interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala de um trabalho para casados, a gente não pode negligenciar o relacionamento do casal, a gente não pode, porque é muito forte a questão geracional, a visão geracional que Deus tem. Então, senão a gente acaba olhando para um casamento e pensando que o papel do casal é ativar e gerar esse trabalho geracional nos filhos, mas a gente vai gerar isso através do quê? Através de um exemplo de vida. Então, Deus não tem no casamento só uma plataforma de lançamento para os filhos, porque o geracional é tão forte que pode parecer isso, que a gente vai viver a serviço desse propósito deles, né? Mas tem algo antes disso. Quer falar? Não, ela está ameaçando, né? Começa a abrir a boca, o marido sábio já para e pergunta se a esposa quer falar, né? E se você não faz isso, aprenda e faça rápido, passe a palavra para ela. Então, muito legal, vamos lá em Salmos, ia pedir para você aí na sua casa, se quiser abrir, senão nós vamos ler aqui também, Salmo 145, do versículo 2 ao 7, a palavra diz assim: cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Interessante isso, né? Acho que eu vou ler primeiro, depois a gente volta. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade, e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Então legal esse salmo, né? A gente vê um homem, que a gente pode pensar, um homem com mania de grandeza, né? Não bastando falar que vai louvar o nome do Senhor, pelos séculos e séculos, depois de séculos e séculos ele ainda fala, e para sempre, para não ter dúvida, né? Só que na verdade, o que a gente vê aqui, você vê essa intenção de louvar o Senhor, e alguém que entende o poder de uma geração, porque depois que ele fala que grande é o Senhor e muito digno de louvor e sua grandeza inescrutável, ele fala o quê? Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Então esse dos séculos, de século em século e para sempre, não é alguém com mania de grandeza, ou alguém que acha que tem um poder de que a palavra dele ecoará para sempre, mas alguém que entende o poder do exemplo, o poder de louvar a Deus, de transmitir isso para a próxima geração, e isso de geração em geração, e ecoando, e cumprir esse propósito geracional, de levar a palavra de Deus, a cultura do reino de Deus. Então ele ainda fala, você vê que ele vai alternando entre falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e falará da sua força. Então ele alterna entre o que eu farei e o que se fará porque viram eu fazendo. Então é um versículo bem legal que mostra aqui esse potencial geracional, isso que vai ecoar, aquilo que a gente faz que vai ecoar pelas gerações dos nossos filhos. Então isso tem que ser intencional. Nós como cristãos, como uma célula, como um projeto de Deus, como algo que Deus levantou, como um comissionamento, e pensando nas áreas de influência da sociedade, nos 7 montes, ou nas 7 esferas, e uma delas é a família. Esse é o seu primeiro monte, essa é a sua primeira área de influência, aí é o lugar onde Deus nos coloca como célula do projeto dele. Então como família isso tem que ser muito intencional, contar para os nossos filhos, mostrar para eles, gastar tempo mostrando para eles quem é Deus, mostrando como Deus se move dentro da tua casa, por que você toma decisões, como você busca em Deus para tomar decisões, qual é o objetivo de cada um dos seus atos, o que te motiva, porque quando isso acontece eu tenho essa atitude, baseado na palavra de Deus, baseado numa revelação de Deus. Fotografar, escrever intencionalmente, produzir memórias, para que as outras gerações aprendam, entendam, copiem e tenham registrado aquilo que a sua geração fez. Então,
como Davi faria para louvar o nome do Senhor por todos os séculos. Uma geração vai transmitir isso para outra. E está aí o maior sentido daquilo que a gente faz, entender que há um propósito de Deus anterior a gente, passa por nós, e nós vamos falar um pouquinho mais disso mais para frente, sobre passar o bastão de uma forma que geracionalmente a nossa vida com Deus continue ecoando, e que isso seja uma herança para os nossos filhos. Amém. E nós entendemos, quando ele fala de gravar, fotografar, escrever, nós entendemos que o mais importante é o exemplo, é a coerência, e também vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Mas queria abrir um parênteses, porque enquanto a gente lia isso daqui, Deus falava comigo muito claro a respeito disso, de geração a geração, de como Ele escolheu se movimentar dessa forma, e de como a igreja hoje ela é uma crescente. Toda a revelação de Cristo sobre a face da terra ela é uma crescente. Toda a glória revelada de Cristo sobre a face da terra, ela está em uma crescente, e ela é uma crescente. Deus falava comigo em Joel, no capítulo 1, versículo... Joel capítulo 1, do 1 ao 4. E eu vou ler. Fala assim, Joel capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Ouvi isso, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura, isso aconteceu em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. E o Senhor me mostrava que no Velho Pacto, ele entregava grandes tesouros a homens, ele entregava o coração dele, ele entregava ali qual era o caminho, mas sempre, de geração a geração, o que acontecia era algo regressivo, ia diminuindo. Então ele fala assim, ó, legal, tinha uma geração, e daí? Aí veio a lagarta, e o que aconteceu? Passou menos a outra geração daquilo que Deus tinha entregue. E daí? Sobrou algo, mas o gafanhoto comeu, e ainda menos foi entregue. Até que se chegou aquele caos, naquele momento de Joel. Né? Joel, em que o Senhor fala através de Joel, e fala assim, ó, porventura isso aconteceu agora ou vem de antes? Isso aconteceu agora, esse caos todo que nós também podemos ver na sociedade hoje acontecendo, isso vem agora ou vem de gerações? E as gerações que vem lagarta comendo, que vem pulgão comendo, que vem gafanhoto comendo, que vem roubando aquilo que Deus entregou. Mas Deus é especialista em resolver problemas que nós causamos. E Ele em Cristo resolveu todas as coisas. E se você abrir comigo, em Joel no capítulo 2, no versículo 25 ao 28, ele fala algo tremendo. Fala assim, eu vou recompensá-los. Joel capítulo 2, do 25 ao 28. Eu vou recompensá-los pelos anos de colheita que o gafanhoto destruiu. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador. O meu exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos. E louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. E aqui, lá, Deus fala, nesse trecho, fala realmente do novo pacto. Fala de Cristo, daquilo que seria estabelecido. Na cruz do Calvário, toda humilhação acabou. E algo novo foi iniciado ali a respeito das gerações, a respeito das nossas famílias. E Deus fala assim, e vocês louvarão o nome do Senhor que fez maravilhas a favor de vocês. E saberão que eu sou Deus, que eu sou o Senhor. E fala ainda assim, depois disso eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E o Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. E aí ele fala algo, um versículo que é bastante mal interpretado. Porque a gente acha assim, né? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Então quer dizer que na igreja um profetiza, os velhos têm sonho, os adultos profetizam e os jovens têm visão, é isso que ele está falando?
não está falando isso. Ele está falando, então todos me ouvirão. Os mais velhos sonharão e aquilo já será passado a outros que estão profetizando, e já os filhos desses já vão estar tendo a visão. E assim vai se concretizando o sonho dos homens, não o sonho de Deus. E é isso que esse texto fala exatamente disso. Os teus velhos terão sonhos. É mais ou menos assim, o apóstolo Hélio sonhando, a gente já profetizando, os nossos filhos já tendo a visão disso. E a coisa vai acontecendo. E o Senhor me falava, o velho pacto, de várias formas, foi regressivo, o projeto de Deus. E agora nós, no novo pacto, o que acontece de geração em geração, o sonho de Deus é progressivo, cada vez mais obedecendo ao desenho de Deus, cada vez mais as gerações entendendo, cada vez mais isso se tornando realidade, cada vez mais como uma bola de neve, a revelação do Senhor sendo ampliada, e ainda mais isso sendo manifesto, Cristo manifesto sobre a face da terra, até que venha a terra se encher do conhecimento da glória do Senhor. E tudo começa nas nossas casas, tudo começa em casa, tudo começa no relacionamento do marido com a mulher, tudo começa no restabelecimento da família como Cristo, tendo Cristo como centro, dos altares que são levantados nas nossas casas, depois na congregação. E a gente vai falar um pouco disso agora, e depois na sociedade. Então, não adianta a gente querer alcançar algo, né, transformar a sociedade, falar que vai transformar o mundo, se as nossas casas, elas não foram transformadas. E nós temos duas responsabilidades como igreja e como família. Uma está lá em Efésios capítulo 4, no versículo 12, que fala assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma das nossas responsabilidades como igreja e como família é edificar. E lá em Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, eu estou falando rápido para a gente ganhar um tempinho. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, duas grandes responsabilidades nossas como igreja são edificar e reconciliar. E como eu falei, nós começamos na nossa casa. Outro dia eu estava vendo o Felipe, ele estava dormindo. Para não depreciar ele, eu não vou falar se ele estava roncando ou não. E aí ele estava dormindo e eu olhei e o Espírito Santo começou a me ministrar ao meu coração. E a responsabilidade, né? É um filho de Deus, é meu marido, né? Tudo que a gente vive junto, o meu amor e tal, essas coisas. Mas olhando ele lá, eu olhei e falei assim, um filho de Deus, que Deus colocou na minha vida para que eu edifique, para que eu promova a reconciliação dele com Deus. Isso é bastante responsabilidade, isso é bastante sério. Não queira ganhar o mundo se você não ganhou a sua alma primeiro, né? E nós nos tornamos uma só carne com o nosso marido, né? Então não queira ganhar o mundo se você primeiro não ganha a sua vida, se você não tem uma vida reconciliada com Deus, e depois se você não promove a reconciliação e a edificação na vida de quem está do seu lado, primeiramente, que é o seu marido, que é a sua esposa. Quando você entende isso, já muita coisa, muito achismo ou muito egoísmo tem que cair por terra. E isso é propósito do Senhor. Então nós temos esse ministério. E isso nos leva a servir, isso nos leva a ser flexíveis, isso nos leva a amar conforme Deus escolheu que nós amássemos. Eu entendo que cada vez que nós mais nos aprofundamos em conhecer a Deus, mais nós amamos o nosso cônjuge. Para mim isso é muito claro, não são coisas separadas. Porque o projeto de Deus é a família, não tem como você conhecer a Deus e você não enxergar da lente dele. Cada vez que você acessa a natureza de Cristo, mais com a lente dele é que você enxerga o outro. Amém? A Luciana contou a versão hollywoodiana, né? Tipo, olha, estava lá dormindo, eu já estou me imaginando aqui de boca aberta, roncando, babando, né? E ela pensando, pobre filho de Deus que ele me deu para carregar, né? Nesse mundo, né? Aqui está uma boa dica, não pense que sua esposa ou seu marido é a sua cruz, né? Porque não é. Eu já pensei, ela falou assim, minha cruz, né? Mas é interessante isso que ela está falando, porque nós precisamos ordenar as nossas vidas
nas nossas mentes, para que você como indivíduo possa estar dentro de um relacionamento com uma visão ordenada das coisas. Então a gente tem que ter passos para as coisas, né? Então, eu quero morar nos Estados Unidos, tem passaporte, fala inglês, né? Eu quero entrar na universidade, parece que você está no primeiro colégio ainda arrastando de nota, vamos terminar o primeiro ano, o segundo, o terceiro. Então a gente tem que colocar ordem nas coisas, e isso quando a gente tem uma palavra de governo, quando a gente vive debaixo de uma palavra de governo, parece que é trabalhar no nível do feijãozinho, trabalhar no nível da sementinha, quando você fala de família, e ao mesmo tempo você vê as coisas grandes que o Senhor tem, o projeto de Deus, o propósito de Deus na face da terra. Mas lembrando que nós somos o quê? Nós somos o corpo de Cristo, e como corpo a gente funciona com o exemplo clássico de que todas as células funcionam. Então pense na sua casa e na tua família como uma célula do propósito de Deus, que você precisa manter aquela célula saudável, para que isso que começa na tua casa, essa sequência de que tudo começa na casa, depois na congregação. Porque o que é a congregação? É um conjunto de famílias, que se essas famílias forem saudáveis, se esses casamentos ali dentro forem saudáveis, você vai acompanhar, você vai discipular outras pessoas com o teu exemplo de casamento. Se você consegue transmitir isso na vida dos teus filhos vão ter amizades saudáveis ali. Então primeiro em casa, depois na igreja, é a igreja transformando as cidades, e daí para cima. Mas a gente gosta de enxergar as coisas grandes, né? De não, vamos subir nos montes, vamos governar, vamos plantar nossa bandeirinha lá. E o trabalho é um trabalho celular, e essa célula é a tua casa, é a tua família. Então quando eu penso em ter um casamento saudável, primeiro eu tenho que ser como indivíduo reconciliado com Deus em Cristo. Então há um trabalhinho antes do teu casamento, do teu matrimônio ser saudável, é você, indivíduo reconciliado em Deus, através de Cristo. E você, homem reconciliado, já não tem mais uma natureza egoísta, já não pensa na tua esposa como um fardo, como um peso que você carrega, como uma despesa, não pensa nela como alguém que trava o teu propósito, mas como alguém que Deus juntou propósitos para caminhar junto. Então isso já vai mudando a tua visão. E essa mudança de visão, eu percebo que as mulheres, elas têm mais facilidade para carregar um encargo da família, entender que essa responsabilidade da família. Os homens têm mais dificuldade. Os homens são mais meninões, assim, no sentido de, eu falo assim, eu vejo muito mais homem reclamando das despesas de casa, que é algo que ele foi chamado para suprir. E eu acho que a gente tem que entender isso, falar assim, olha, é isso mesmo, esse é o meu chamado. Eu fui chamado para ser provedor espiritual, material, para cumprir isso na vida da minha esposa, na minha casa, na minha família. Eu vejo muito menos mulher reclamando das dores de parto que elas têm para ter filhos, do que os homens, por exemplo, em relação a essas coisas. Então, a ideia é isso, ordenar as nossas casas, e não entender isso como um trabalho pequeno, mas entender isso como um propósito de Deus, como algo a ser governado, a nossa casa, uma célula, uma fortaleza, uma proteção de onde tudo sai. Dali é a plataforma de lançamento sua e da sua esposa, porque Deus tem um propósito na vida dos dois, e também uma plataforma de lançamento na vida dos filhos, né? Então é algo que nós temos a oportunidade de manifestar a vida de Cristo na nossa esposa, nos nossos filhos, e é muito importante isso. Estar reconciliado com Deus e ser um apaziguador, ser um pacificador, reconciliar os homens com Deus, reconciliar as pessoas umas com as outras, ter uma palavra branda, ter uma palavra de Deus, né? Então isso profetiza, isso fala muito mais às outras gerações do que aquilo que você acha que está ensinando através de instruções. Senta aqui, meu filho, que eu vou te ensinar algumas coisas. Isso não funciona na maioria do tempo. Na maioria do tempo funciona o vem comigo, anda comigo, vê como é que eu faço e faz igual, porque eu estou debaixo da mente de Cristo, governado pelo Espírito Santo. Então você pode fazer igual que eu estou fazendo, você não vai errar, você vai crescer em Cristo. Tem um versículo de Josué no capítulo 4, versículos 5, 6 e 7. Para a gente ganhar um tempo, não vou ler, tá bom? Só vou falar qual era o contexto. Porque a proposta da palavra é ser curta, né? O Mar Vermelho se abriu e Josué fala para um de cada tribo, que eram as 12 tribos, fala assim, olha, carreguem pedras daqui desse mar que se abriu, vocês carreguem pedras e tragam
até aqui no acampamento, que a gente vai, cada um de uma tribo, trazer essas pedras e a gente vai fazer um altar ao Senhor aqui. E isso foi ordem do Senhor a Josué. E Josué fez isso, e esses homens carregavam as pedras. E quando eu estudava essa palavra hoje à tarde, que é um esboço do apóstolo Cristiano, que deve estar se contorcendo lá, falando, por que eles estão falando isso? Por que eles não... Mas quando eu estava estudando essa tarde, essa palavra, Deus trouxe essa palavra de Josué. E as tribos traziam pedras, e o Senhor falava, quantas pedras que vocês têm que carregar para construir esses altares? E essas pedras são o respeito, essas pedras são a obediência. E na verdade ele fala assim, vocês carregam essas pedras e façam esse altar nos acampamentos para quê? Para que seja um memorial para sempre, para as suas gerações. E carreguem essas pedras para que seus filhos olhando para você pode ler lá depois, para que seus filhos olhando para vocês questionem o porquê delas, Então, quando seu filho olhar você respeitando a sua esposa, ou você respeitando o seu marido, ele vai falar o porquê desse respeito. Quando ouvir você obedecendo, vai falar o porquê da obediência. Quando ver você valorizando, vai falar, essas são as nossas pedras, não tem outra maneira. Quando vê você servindo, quando vê você dando a sua vida, quando vê você pedindo perdão, são essas as nossas pedras que constroem um altar. E juntos nós construímos algo. Nós trazemos algo juntos a esse lugar. Nós trazemos as pedras. E esse lugar é referência. Lá, naquele acampamento até hoje, diz assim a Bíblia, até hoje estão lá as pedras que servem de memorial aos filhos. Que lugar onde nós construímos altares todos juntos, cada um trazendo da sua tribo, trazendo as suas pedras. Qual é o lugar? Esse lugar se chama Corpo de Cristo. Os meus filhos, eles têm uma referência de onde eles vão olhar sempre. De onde os pais deles se alimentam. De onde nós buscamos a fonte de água viva. Da onde tem pessoas confiáveis. Eles sabem aonde eles vão encontrar de verdade pessoas confiáveis. Porque o corpo de Cristo, ele é feito de pessoas confiáveis. Então, quando nós construímos juntos esse altar... Nós podemos deixar um caminho tranquilo e aberto para os nossos filhos. Eles sabem para onde olhar. Se caso eu faltar ou o Felipe, se a gente não tiver, eles sabem como continuar. Eles sabem que eles não vão estar órfãos. Eles sabem do espírito da paternidade. Eles sabem que a paternidade, ela conduz as nossas vidas. Eles veem isso. Então, que triste que é pessoas que mudam de igreja o tempo todo, né? E o Senhor fala isso, nós temos essas pedras que nós carregamos, e a mais importante delas, que nós queremos falar, segundo o esboço do apóstolo Cristiano, uma pedra muito importante hoje, que eu queria que você prestasse atenção, é a honra. Mas não a honra no sentido de como ensinar os seus filhos a honrar vocês, né? Mas como com exemplo nós devemos honrar nossos pais. Né? Nos 10 mandamentos eles são em ordem, né, de importância. Então, honrar pai e mãe é uma referência muito importante nesse sentido. Né? Então, a gente tem que entender que a honra, ela ativa uma promessa na nossa vida. A honra, ela ativa uma promessa na vida dos nossos filhos. E como a gente se relaciona, qual é o exemplo de honra que a gente dá para querer colher honra? Com os nossos pais naturais, com o nosso pai espiritual. A Luciana falava do exemplo das pessoas que mudam de igreja. Né? A igreja, para a gente, é uma família, é um corpo, aonde Deus colocou. Então eu não posso escolher a minha igreja como eu escolho a escola dos meus filhos, né? A congregação. Vamos dizer congregação para não confundir com a igreja de Cristo na face da terra. Mas aonde Deus te plantou, aonde é para você servir. Então, como a gente se relaciona com a sua liderança, como que você transmite isso para os seus filhos, né? Como você se comporta frente a uma situação, você fala mal por trás. Então a gente planta aquilo que a gente quer colher. Então a honra, ela é uma chave poderosa, uma pedra poderosa nesses itens que você vai transmitir de uma forma geracional, e ela vai abrir portas e ativar, não uma honra como uma bajulação, não como eu falava ontem com a pastora Zelinda no bate-papo em relação ao Efatá, a matéria que ela ministrou.
a honra como protocolo, mas uma honra viva, uma honra que nasça do coração, né? Então, falando um pouco em relação ao âmbito familiar, como que a gente faz para ter uma família bem estruturada? Ela começa no seu nascimento, né? E a gente a gente entra num casamento, e eu queria convidar você a que a gente pudesse mudar o nível da conversa. Então a gente ainda continua, eu falo assim, a gente continua ouvindo, olha, é que você vem com uma bagagem, aí você se junta com uma outra pessoa de uma outra bagagem, uma outra família, uma outra educação, outros hábitos. Gente, a gente tem que passar do óbvio, isso é o óbvio. Estranho seria se você viesse, se casasse e se juntasse com uma pessoa com uma bagagem idêntica, semelhante, com algumas coisas. Então a gente vem de culturas diferentes, né? Graças a Deus, Deus tem levantado uma geração que tem encontrado pessoas com a mesma, não em julgo desigual, mas com a mesma visão, debaixo do mesmo propósito. Mas vamos passar disso, vamos entender que isso são coisas no natural que a gente deve superar. Então a gente precisa olhar para o nosso cônjuge com um olhar de propósito em comum, de um filho de Deus que tem um propósito, que está junto com outro filho de Deus que também tem um propósito, e juntos tem um propósito de ativar uma outra geração. Isso vai trazer saúde para dentro da nossa casa, isso vai diminuir problemas corriqueiros, coisas normais, quedas de braço com coisas cotidianas. A gente tem que olhar para o alvo, tem que entender o chamado da família, entender o relacionamento do casal com os filhos, e prosseguir para as coisas importantes, né? Então esse é um convite que eu tenho a fazer para você, para a gente passar desse nível das bagagens almáticas que nos impedem, que ficam gerando divergências, mas que pensar que no novo pacto a família é o desenho da igreja, que a gente vive, que a gente pode dentro da nossa casa, numa realidade natural, viver o desenho da igreja que Deus planejou, viver o relacionamento de Cristo com a igreja, e isso vai nos trazer clareza para as nossas realidades espirituais, porque isso traz clareza para a vida dos nossos filhos na realidade espiritual das coisas que eles vivem, porque nós temos um modelo natural, um protótipo palpável, aonde ele vê a honra, aonde ele vê o respeito, aonde ele vê a hierarquia, aonde ele vê as coisas funcionando, os papéis funcionando bem, uma equipe funcionando, caminhando junto para um propósito, né? Então esse modelo da família no novo pacto, a gente pode no natural manifestar o modelo da igreja que Deus tem. E é isso, e a ideia é produzir famílias funcionais, famílias ordenadas, famílias saudáveis, células saudáveis que juntas em congregação vão transformar a sociedade. E hoje o que a gente vê? A gente vê famílias problemáticas hoje, que são frutos de crianças que foram criadas em ambientes problemáticos ontem, né? E a gente vê essas situações, essas falta de amor, falta de coerência, falta de limites. Você vê filhos ditando para onde a família vai caminhar, em que igreja querem ficar, o que querem fazer, né? Os pais não dando norte na vida dos filhos. Os filhos precisam disso, precisam de uma autoridade coerente, que tenha uma vida coerente, que fale e viva a mesma coisa, que consiga demonstrar essa segurança, que eles queiram seguir naturalmente, né? E que eles queiram honrar, que eles tenham desejo de estar junto, desejo de estar perto, né? Então os filhos obedecer aos pais é algo que tem que ser natural, porque o pai tem uma palavra, a mãe tem uma palavra de firmeza, de autoridade, mas de uma autoridade que ele sente segurança nisso. E a gente vê o contrário às vezes, né? Pais seguindo os filhos, quando tem que ser os filhos seguindo os pais. Esse foi o modelo de Jesus, esse foi o modelo do discipulado. Ele não ensinou, não instruiu simplesmente, ele falou: vem comigo, vem e segue-me. E é isso que nós temos que viver a cada dia. Mais importante do que pensar em estratégia de conquista de cidade, de guerra espiritual, de conferência, nós precisamos ordenar as famílias, nós precisamos saber passar o bastão para a próxima geração. E a Zeu usou um termo muito claro esses dias, né? Que é você
para você passar o bastão para a próxima geração, não é você largar, simplesmente, é você empenhar a sua vida. Nós empenhamos a nossa vida a passar o bastão à próxima geração. Que bastão é esse? É o meu sonho particular? Não, é o desenho de Deus, é o sonho de Deus na face da terra, é a manifestação do Cristo vivo. Amém? Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.